Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulo 28 a 30. E nesses capítulos vai falar sobre alguns ais que são juízos de Deus. Como ali Isaías 28:1, 29:1, 29:15, 30, verso número 1. Esses ais são juízos de Deus sobre o povo de Deus e também sobre outros povos. No capítulo número 28 vai falar sobre o juízo de Deus, o primeiro ai, sobre o reino do norte, Israel, onde a capital é Samaria, governada basicamente pela tribo de Efraim. E por que esse primeiro ai, e o que está falando, por que esse juízo então sobre esse povo também de Deus? Porque Efraim, por causa da sua capital muito fortalecida e fortificada, Samaria, ela se acha invencível. É por isso que o verso número 1 diz, ai da coroa altiva. Então eles se acham os melhores, eles são arrogantes, soberbos. E Deus, a soberba, ela, como diz o livro de Provérbios, ela precede a ruína, a queda. O orgulho precede a destruição. E é isso então que Deus está olhando para o seu povo e está dizendo, vocês são orgulhosos, vocês são soberbos. Vocês não confiam em mim, vocês não me buscam, vocês não me querem, vocês pensam em si mesmos. Vocês acham que se livram sozinhos, vocês acham que são fortes o suficiente e não são. E vou mostrar para vocês que vocês não são. Eu vou permitir certas coisas em vocês para quebrar esse orgulho e essa soberba. Olha que coisa interessante. E uma outra característica desse primeiro ai, além de coroa altiva, arrogantes e soberbos, eles são dominados pelo vinho. Eles são dominados pelo desejo, pelo pecado. E você sabe que o desejo pelo pecado nasce na nossa humanidade, no nosso corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos e Gálatas, para a gente não satisfazer os desejos carnais, para que a gente precisa fazer morrer as obras do corpo. Isso só faz morrer os desejos do nosso corpo através do Espírito Santo e uma ação nossa, é um querer também nosso, cooperando Deus para conosco através do Espírito Santo e a gente também. Mas é por causa dessas duas coisas que então que vem o primeiro ai sobre o reino do norte, Israel, basicamente sobre Samaria. E eu quero fazer uma reflexão aqui, como nós somos? Será que nós somos arrogantes e soberbos? Será que a gente confia, em aquilo que a gente acha tão sólido, mas não passa de nada, de um vapor? Será que no que nós confiamos que dá tanta segurança para nós, ao ponto que a gente não ora, não pede mais, não clama, não ajoelha, não chora? Não jejua, mas confia em nós mesmos. É na nossa conta corrente, é no nosso currículo, é no nosso nome, é no que a gente já conquistou, no que é. Assim era e estava a vida espiritual do povo de Deus. E também dominados pelo pecado e por desejos carnais. Será que somos assim? Será que existe algum desejo que nós temos que é incontrolável? Que a gente não controla, não governa, não domina. Você é dominado pelos desejos da sua carne, saiba que a sua carne vai tender para o pecado sempre. E talvez você esteja cansado com isso e tenha, não, sabe de uma coisa, eu sou assim mesmo e não tem jeito. Tem sim. Tem sim, você pode ser governado pelo teu espírito e não pela tua carne. Sabe de uma coisa, há uma luta e essa luta vai ser enquanto você viver e estiver nesse corpo, vai ser essa luta do teu espírito contra a tua carne e um não quer satisfazer o outro, como diz o livro de Gálatas. Então entenda isso, quando você morrer e receber um corpo glorificado, sim, então vai acabar esse poder do desejo pelo pecado, vai acabar isso do nosso corpo. Mas enquanto isso nós precisamos lutar. Enquanto isso a gente precisa sucumbir, destruir os desejos. Os desejos que afloram e pegam tanto fogo dentro de nós que faz com que a gente pratique o pecado. Então, como eu evito o pecado? Evitando os desejos. Como que eu evito os desejos? Pelo Espírito Santo, olhando para as coisas de Deus. Vivo a minha vida olhando para as coisas de Deus e não para as coisas deste mundo. E não para os desejos dessas coisas, porque é o que o nosso corpo quer e deseja sempre. Então, por causa dessas coisas, perceba que o povo de Deus estava tão perdido nisso. E o seu desejo estava nas coisas desse mundo e no pecado e no prazer que o pecado dá no nosso corpo e na nossa carne, que os próprios sacerdotes, eles erravam nas visões, como diz o verso número 7, e os profetas tropeçavam nos julgamentos. Olha como estava distorcido o povo de Deus, daqueles que você mais espera, inclusive, uma vida com Deus, são que estão completamente perdidos. Por quê? Porque estão arrogantes e soberbos e dominados pelo pecado e pelo desejo do pecado. No capítulo número 29, vai falar sobre o segundo ai. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. Olha que coisa mais interessante. Esse Ariel significa leão de Deus, ou também lareira de Deus.
né? Antigamente, leão de Deus era um símbolo de Jerusalém, mas não era mais. Aqui está falando agora sobre a Assíria. Que é essa vara que Deus, de alguma forma, está usando para corrigir os povos e o povo de Deus da época. Só que está falando agora também sobre esse segundo ai, esse segundo juízo, Ariel, ai de Ariel, né? Ai da Síria, porque Deus de alguma forma também vai os corrigir. Por quê? Porque eles também lutam contra os povos e têm o desejo, não percebem que estão sendo usados por Deus para corrigir as nações, mas o que eles querem mesmo é a destruição e a morte das nações e dos povos. Também se tornam arrogantes, mas eles serão destruídos e enfraquecidos. A palavra de Deus diz, inclusive, no verso número 10 do capítulo número 29, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de sono profundo e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Olha que interessante, os profetas são os olhos de Deus sobre o povo de Israel. Olha a importância de nós termos homens e mulheres de Deus, profetas de Deus sobre nós, ministrando as coisas de Deus ao nosso coração. Profeta, sabe de uma coisa, se vocês são os olhos de Deus no corpo de Cristo, vocês precisam ter essas visões abertas em relação às coisas sobrenaturais e espirituais. Se consagrem nessas coisas, busquem essas coisas, estejam apercebidos disso em nome de Jesus. Não desprezem esse sobrenatural, não desprezem esse particular com Deus, não desprezem esse conhecer intimamente e profundamente o coração de Deus para com vocês e sejam profetas da parte de Deus sobre o corpo de Cristo. E olha qual era a fotografia. Se os olhos, então, estão fechados, olha que coisa interessante. Olha a foto, então, do povo de Deus. Verso número 13. Por isso o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. Era uma característica do povo, então, de Deus. Eles honravam e se aproximavam de Deus com a boca, com os lábios, mas o coração estava longe. O que significa isso? Significa que eles se arrumavam para ir para a igreja, significa que eles levavam a Bíblia, significa que eles falavam que Deus era o Salvador deles e o Senhor deles, mas o coração estava longe, estava distante. Significa que eu tenho até jeito de um cristão, mas eu não sou de verdade, eu não sou de coração. E isso, às vezes, a gente acha que não tem a ver conosco, mas às vezes tem. Será que é comum a gente estar, por exemplo, dentro de uma igreja e no horário de um culto, e a gente está ali, batendo palma na hora do louvor, ou escutando a palavra de Deus, a pregação, e a gente está ali de verdade? De coração? Ou a gente está com os nossos desejos e pensamentos fora daquele lugar? Fora da igreja? Então, quando a gente vai para um lugar, para a casa de Deus, para um momento de intimidade com Deus, seja no quarto de oração, seja no lugar secreto, seja num culto, seja numa conferência, seja no evangelismo, seja onde for, mas o nosso coração não está ali, a gente não está fazendo aquilo de verdade. É só de boca, é só de lábios, mas o nosso coração está longe. Sabe que Deus quer o nosso coração. Sabe que quando Deus olha para a gente e vê a gente dobrando o joelho para orar, sabe que Deus quer que a gente faça aquilo de verdade. Não é apenas se prostrando e dobrando o joelho, é de verdade, é com vontade, é com o coração. Como você tem buscado a Deus, como você tem ido para a igreja, como você tem lido a Bíblia. É com desejo, é com fome, é com curiosidade, como? Ou é para falar para os outros que você lê a Bíblia todo dia? É isso que está descrito, então, na palavra de Deus. E o terceiro ai, verso número 15 do capítulo número 29, vai falar: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, realizam suas obras escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe? O terceiro ai é para aqueles que se acham mais do que Deus, é aqueles que fazem as suas obras e acham que ninguém está vendo e ninguém vai descobrir, acham que não vão ter que prestar contas para ninguém. É tipo a criatura que se acha mais do que o Criador, é tipo o barro que se acha mais do que o oleiro, é isso que diz o verso número 16. É tipo a pessoa que inclusive questiona o Criador ou questiona Deus por aquilo que percebe das coisas do mundo e por aquilo que vê na humanidade. Sabe que a gente não sabe nada e compreende menos ainda. E então o quarto ai vai falar no capítulo número 30, verso número 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que realizam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentar pecado sobre pecado. O que é isso? É então uma correção sobre o reino de Judá, o reino do sul, pela aliança que fez com o Egito. Lembre-se, o briguento, né, da escola, o fortão maioral é a Síria aqui da época. Então, de alguma forma, os povos estão fazendo alianças políticas entre si, internacionais, para tentar, de alguma forma, sobreviver contra a Síria. E aqui o verso número 1 diz, ai dos filhos rebeldes, que fazem alianças sem aprovação minha. Olha que interessante, está falando sobre aliança com o Egito. O Reino do Sul fez uma aliança com o Egito sem a aprovação de Deus,
sem saber qual é a vontade de Deus. Será que isso é comum? Será que é comum a gente fazer alianças indevidas, tomar decisões sem oração e sem as escrituras, sem saber o conselho de Deus? Será que é nessa ânsia nossa de sobreviver, de viver, de resolver os nossos problemas, a gente não se importa, não se preocupa e não quer saber qual é a vontade de Deus para ter que andar por ela? Sabe que Deus chama isso de filhos rebeldes, filhos de coração duro. E é assim que Deus vê, e por isso que isso é o quarto ai. É o quarto juízo, porque Deus vai julgar isso. Deus vai julgar todos aqueles que fazem aliança sem a aprovação de Deus. Que colocam a sua esperança no vizinho, num povo, numa aliança, num amigo e não nele. Não veja isso com bons olhos. Ah, mas só isso, só por causa disso. Não, quando a gente coloca o nosso coração em qualquer outra coisa, a nossa confiança, nós estamos tirando a nossa confiança de Deus. E Deus sabe muito bem disso. É por isso que então vem esse ai. E eu quero terminar esse vídeo dizendo que existem todos esses ais no capítulo 28, 29 e 30. Mas também no meio de tudo isso, desse juízo, há promessas de Deus. Há um desejo de Deus de restauração do seu povo. E a promessa ali no capítulo número 28 vai falar sobre, portanto, assim diz o Senhor Deus, no verso número 16. Ponho em Sião, ou em Jerusalém, uma pedra como alicerce. Quem é essa pedra? Como alicerce? Jesus Cristo. Pedra aprovada, pedra angular preciosa, de firme fundamento, aquele que crer nunca será abalado. Então, ainda que hajam esses ais sobre a humanidade, sobre o povo de Deus, também há promessa, também há palavras de restauração para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Deus vai mexer com tudo aquilo que o povo confia, mas também vai dar uma solução. A solução é Cristo. Para quê? Para que o povo então se arrependa. E essa é a nossa única esperança, Jesus Cristo, como diz o verso número 16 do capítulo número 28. No capítulo número 29, verso número 18, fala daquele dia. Que dia? O dia da vinda do rei com o seu reino, de Jesus Cristo sobre a terra, onde ele vai habitar e vai manifestar seu reino milenar. Olha o que diz ali, mesmo depois desses ais, desses juízos, naquele dia, verso 18 do capítulo 29. Os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes terão alegria, cada vez maior no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o opressor é reduzido a nada, e o zombador já não existe, e todos os que se entregam ao mal serão eliminados. Que reino é esse? Que reino é esse que os surdos ouvirão, que os cegos verão, que os humildes terão alegria? Que todos verão, e essa alegria será não porque vão ter coisas, mas porque vão ver o Santo de Israel. Quem é esse? O Cristo. Que reino que é esse que todos aqueles que se entregaram à maldade serão eliminados? É um reino de justiça. Não é um reino que a ONU está tentando estabelecer uma paz mundial, porque essa paz é somente em Cristo Jesus, mas é o reino de Cristo sobre a terra. Olha quanta esperança. E no capítulo número 30... vai falar também ali no verso número 18, também sobre essas promessas de esperança. Olha, se arrependam. Vai vir ai sobre vocês. E você lembre-se, sempre quando Deus mostra uma revelação a Isaías, tem a ver com o seu tempo da sua época, mas também ao futuro. Também aquilo que está por vir, o reino de Cristo sobre a terra. E aí termino esse vídeo dizendo, ali no verso número 18, capítulo número 30, também mais promessas e mais restauração. No meio de todos esses ais e juízos, essa é uma característica de Isaías, ele fala como vai ser esse derramar da ira de Deus, mas também promessas de restauração, porque Deus é assim. Ele vai vir com justiça, mas também a graça da parte de Deus. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são todos os que nele esperam. O que Deus está dizendo aqui? Que ele vai vir com justiça e a sua ira será derramada. Mas é tempo de arrependimento e de quebrantamento. É tempo da gente colocar o nosso coração diante de Deus e ver tudo o que está acontecendo e em quem a gente está confiando. Talvez a gente esfriou na nossa confiança a Deus. E a gente começou a confiar em vacina, a gente confiou em dinheiro, a gente confiou no SUS, a gente confiou em pessoas. E nós deixamos de confiar em Deus. Saiba de uma coisa, felizes são todos os que nele esperam, como diz capítulo 30, verso número 18. Saiba de uma coisa, como diz o capítulo número 28, verso número 16, aquele que crer em Cristo nunca será abalado. Coloque a tua esperança, a tua confiança, a tua fé em Deus e em Jesus Cristo.
e você vai colher dessas coisas. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.